Olá a todos, eu me chamo Viviane Nunes dos Santos e nessa palestra eu irei falar sobre os fatores de transcrição e genômica funcional no melhoramento de plantas tolerantes à seca. Antes de iniciar a nossa palestra, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha formação e atuação profissional. Eu sou engenheira agrônoma, mestra em recursos genéticos vegetais e doutora em melhoramento genético de plantas. Ao longo da minha atuação profissional, eu desenvolvi e venho desenvolvendo pesquisas na área de biotecnologia, genética vegetal e sustentabilidade agrícola, com foco na caracterização molecular, análise de divergência genética e tolerância a estresses abióticos, como é o caso do estresse hídrico. Atualmente, eu sou professora substituta na Universidade Federal do Vale do São Francisco, onde eu leciono disciplinas de olericultura, agroecologia e produção orgânica. Nessa palestra em questão, o objetivo é discutir como os fatores de transcrição identificados por meio da genômica funcional, elas podem ser exploradas como alvos estratégicos dentro dos programas de melhoramento genético de plantas, especialmente no contexto de tolerância à seca. Com isso, eu gostaria de iniciar destacando que a água ela é indispensável na produção vegetal e na sua indisponibilidade há uma consequência de limitação, tá? Então, quando nós falamos em estresse hídrico, é importante compreender que esse fenômeno ele tem se tornado cada vez mais complexo. Para você ter ideia, a distribuição pluviométrica ela é desigual quando nós observamos as diversas regiões do mundo. Se analisarmos no contexto do Brasil, que tem uma grande extensão territorial, a gente já consegue perceber que, obviamente, as diversas regiões do Brasil, elas não apresentam o mesmo padrão de distribuição de chuvas. Tá? Então, essa má distribuição pluviométrica é um problema crítico, porque vai dificultar a produção agrícola, e essa situação em questão é caracterizada por períodos de seca intercalados com eventos extremos de precipitação. Eu posso, inclusive, citar um exemplo da região em que eu moro. Eu moro numa região do Vale do São Francisco, mais especificamente na cidade de Petrolina, Pernambuco. E aqui nessa região, nós não temos uma distribuição pluviométrica da forma correta, ideal, que ao invés de termos chuvas bem distribuídas ao longo do ano, nós temos chuvas em períodos específicos do ano. Então, é um fator que limitaria consequentemente de forma significativa a produção agrícola. Porém, o que observamos nessa região, nesse polo específico de Petrolina e Juazeiro, é uma produção agrícola em ascensão. Nós temos uma condição atípica, né, uma condição específica, devido ao fato de que essas cidades elas estão às margens do Rio São Francisco, e isso faz com que a gente consiga praticar agricultura por meio da irrigação. Porém, em todas as regiões, em todas as cidades, inclusive do Vale do São Francisco, nós temos essas condições e a agricultura é praticada em sequeiro. Então, a disponibilidade hídrica ela é bastante reduzida, porque as comunidades rurais elas não têm acesso à mesma quantidade de água que a cidade, por exemplo, de Petrolina tem. E desse aspecto, esse padrão ele impõe condições às plantas de estresse recorrente e imprevisível, porque vai depender de quando chove. E isso afeta diretamente o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade. Outra situação ainda bem significativa são os eventos extremos. Então, além de condições de má distribuição pluviométrica, há condições em outras regiões de seca e calor, né? Então, causando ali o estresse térmico, que vai ainda mais impactar na produtividade. Com isso, é importante destacar que a quantidade limitada de água ela caracteriza como déficit hídrico, e é importante destacar que ele não se resume apenas à ausência total de água. O déficit hídrico ele se caracteriza pelo baixo conteúdo de água nos tecidos e pode evoluir de forma gradual ou abrupta.
Então, à medida que o estresse ele se intensifica, vão começando a surgir sintomas, como, por exemplo, redução do tamanho das folhas, encurtamento do caule, alterações no sistema radicular, prejuízos à germinação e, além disso, comprometimento do crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, esses são sintomas que refletem um desequilíbrio interno que se inicia muito antes de se tornar visível. Então, aqui nesse caso aqui, onde começa a aparecer os sintomas visíveis, o estresse ele já começa a estar bem avançado. Inclusive, podendo, após a progressão desse estresse, avançando esse estresse, levar a planta à morte. Considerando as condições de déficit hídrico, as plantas elas começam a responder, né, de frente a essa condição. Então, do ponto de vista fisiológico e bioquímico, a limitação hídrica ela vai desencadear uma série de respostas de defesa, e dentre elas nós podemos citar o exemplo do fechamento estomático, que é uma das primeiras respostas, reduzindo a perda de água e afetando diretamente a fotossíntese. Isso porque, numa condição de fechamento estomático, nós sabemos que no processo fotossintético a planta ela precisa captar o dióxido de carbono para realizar ali o processo de fotossíntese. Porém, numa condição de estresse hídrico, ao abrir os estômagos, a planta ela também perde água. Então, ela já está entendendo que no solo não tem água suficiente para ela realizar suas atividades metabólicas e se crescer e se desenvolver. Ela não vai abrir os estômagos para perder ainda mais o pouco de água que ela ainda tem. Ela tenta sobreviver ao máximo, ela recorre a todos os mecanismos para tentar sobreviver ao máximo. Paralelamente, ocorre também a concentração de solutos, perda de turgor celular, alterações do volume celular e, em algumas situações mais severas, até mesmo a desnaturação das proteínas. Um dos efeitos mais críticos que ocorrem também é o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, que muitos autores já relatam que elas são consideradas moléculas sinalizadoras, porém elas podem causar danos celulares severos, né, quando acumuladas em excesso. E aí, para tentar lidar com isso, as plantas elas começam a ativar rotas metabólicas específicas para ajudar nesse processo, ali promovendo a síntese de solutos compatíveis com as situações, estabilização também das proteínas e das membranas. Então, aqui, de uma forma integrada, nós conseguimos observar como ocorre a todos os níveis essa resposta de defesa ao déficit hídrico. Então, as respostas que a planta ela tem em frente ao déficit hídrico, elas não vão ocorrer em um único nível. Então, elas envolvem alterações morfofisiológicas, que é aquela etapa onde já começa a aparecer os sintomas da perda de turgor, do encurtamento, das alterações do sistema radicular, né? Então, a gente começa a perceber por meio dessas alterações morfofisiológicas. Percebemos também, podemos observar também alterações bioquímicas, se fizermos análises, né? Alterações metabólicas e moleculares, que são integradas por complexos mecanismos de transdução de sinais e regulação gênica. Tudo isso, toda essa coordenação dessas alterações, dessas respostas, elas vão conferir um grau de tolerância à planta, né, em relação ao déficit hídrico. E o grau de tolerância, ele depende justamente da eficiência com que esses mecanismos eles são coordenados. Então, permitindo ali, dependendo de como a coordenação desses mecanismos, como a planta ela consegue coordenar esses mecanismos, ali ela vai ter um grau de tolerância que vai permitir proteção e reparo à condição de déficit hídrico. E esses entendimentos integrados, eles são muito importantes e explorados dentro do melhoramento de plantas. Inclusive,
dentre as diversas linhas de pesquisa, a tolerância a estresses abióticos é um dos temas bastante explorados dentro dos programas de melhoramento de plantas, principalmente diante das mudanças climáticas que temos observadas ao longo dos anos. Então, dentro de um programa de melhoramento, como é que poderia utilizar esse entendimento? Eu posso selecionar ali 2 parentais, um já conhecido por ter características agronômicas de interesse e um outro que tem ali conhecido por ser bem adaptado a condições de déficit hídrico. Normalmente seleciona-se esses parentais, é feito o cruzamento, seleção da progênie, e a partir desse momento é conduzido o processo dos métodos de melhoramento e é selecionado ali um material promissor. Porém, nem todos os materiais eles vão ter o mesmo grau de tolerância, por isso que ser feita a seleção ali de parentais que têm as características de interesse. Em muitos casos, esse processo é feito de forma de observação com base no fenótipo. Nesse sentido, como grande parte da seleção desses materiais ela se baseia majoritariamente no fenótipo, essa abordagem dentro do melhoramento tradicional, ela enfrenta algumas limitações importantes, como, por exemplo, a influência do ambiente, a baixa previsibilidade sobre o estresse, e, além disso, tem-se ainda a dificuldade de selecionar caracteres de baixa irritabilidade. Com isso, tem-se surgido a necessidade de usar outro tipo de estratégias que integrem a genética e a genômica, aprofundando a compreensão dos mecanismos moleculares e permitindo, assim, a seleção mais precisa e eficiente. Professora, mas como eu faço como é que eu integro esse fator de transcrição? Você mencionou que lá no início que nós vamos falar sobre os fatores de transcrição e a genômica funcional. Porém, onde esses fatores de transcrição entram? Então, os fatores de transcrição, eles não atuam de forma isolada. Eles se organizam em módulos de coexpressão que integram sinais ambientais, hormonais e metabólicos. E aí que entra a história, porque o estresse hídrico ele não afeta genes isolados. Eles promovem uma reprogramação coordenada da expressão gênica. Nesse sentido, estudar os fatores de transcrição significa que a gente pode compreender como as plantas organizam as respostas adaptativas em um nível sistêmico. Essa perspectiva ela é muito importante e fundamental para a gente avançar no melhoramento de planta mais tolerante às condições de déficit hídrico. Conceitualmente, a gente pode explicar os fatores de transcrição como proteínas reguladoras responsáveis por controlar a expressão gênica. Então, eles atuam reconhecendo sequências específicas do DNA, conhecidas como elementos cisregulatórios, como vocês podem observar nessa parte de baixo da imagem. Então, ao se ligarem a essas regiões, os fatores de transcrição eles podem ativar ou reprimir a transcrição. E, nesse aspecto, eles podem modular quando, onde e em que intensidade o gene será expresso. Então, em plantas, esses reguladores eles são muito importantes para os processos de desenvolvimento, diferenciação celular, respostas a estímulos ambientais. E aí, nesse aspecto, no contexto do estresse hídrico especificamente, os fatores de transcrição eles assumem um papel ainda mais importante, pois eles vão coordenar respostas rápidas e integradas de frente a essas variações da disponibilidade hídrica. E diferente dos genes estruturais, eles têm funções pontuais. Eles exercem funções pontuais. Eles organizam respostas sistêmicas, regulam conjuntos inteiros de genes associados a condições de estresse. Tá? Nesse sentido, existem diversas famílias de fatores de transcrição que estão associadas ao estresse. E aqui eu destaco as principais e algumas das mais estudadas e relatadas por estar
relacionada ali com resposta ao déficit hídrico regular, a expressão gênica. Então, diversas famílias de fatores de transcrição estão associadas à resposta de estresse hídrico. Entre as mais estudadas, nós destacamos a NAC, BZIP, DREB, AP2, WRKY, BHLH e MIB. Então, cada uma dessas famílias, elas têm as suas características estruturais próprias, regulam processos específicos, mas frequentemente elas vão atuar de forma integrada. E essa diversidade ela é muito importante porque ela reflete a complexidade da resposta ao estresse, que envolve ajustes fisiológicos, como nós vimos, metabólicos, morfológicos, tudo isso de forma simultânea. E por que estudar a genômica funcional? Então, para avançar na compreensão dessas redes regulatórias, é muito importante o uso de abordagens da genômica funcional. Essas ferramentas elas vão nos ajudar não apenas a entender quais os genes estão ali presentes no genoma, mas entender também como eles são regulados, expressos na condição do déficit hídrico. Então, diferentemente da genômica estrutural, que concentra ali na identificação e a organização dos genes do genoma, a genômica funcional ela busca entender como esses genes eles são regulados e expressos. E aí, considerando que os fatores de transcrição eles estão associados à regulação da expressão gênica, essa genômica funcional, esse entendimento sobre os fatores de transcrição é extremamente importante. E o fluxo geral de estudos dos fatores de transcrição, especificamente, envolve sequenciamento, anotação e análise funcional. Com isso, existem um fluxo de estudos que pode nos servir e, inclusive, nos dar noção sobre como esses fatores de transcrição atuam. Então, dentre as ferramentas da genômica funcional, o RNA-seq ele é bastante valioso, pois eles, principalmente considerando que é uma técnica que permite que a gente consiga quantificar a expressão de milhares de genes simultaneamente, comparando ali em condições de controle e condição de estresse. Então, a partir dos dados de RNA-seq, é possível identificar genes diferencialmente expressos, incluindo os fatores de transcrição. E outro aspecto importante é que ele não vai gerar apenas listas de genes, mas também fornecer uma base para a construção de hipóteses funcionais e de redes regulatórias. Então, aqui na prática, a gente consegue ver uma forma bem rápida como é feita essa identificação dos fatores de transcrição. Então, vamos supor que a gente tem um material de interesse que é caracterizado já por ter adaptação a condições de déficit hídrico. Então, eu posso submeter esse material a tratamentos, né, como, por exemplo, a condições de estresse, de condições de controle, faço a extração do RNA total, analiso esse material quanto à integridade, pureza e concentração. Posteriormente, eu faço a construção das bibliotecas para o RNA-seq, o sequenciamento em plataformas de alto rendimento, e aí também posso fazer a análise da estatística dos genes diferencialmente expressos. Dentro dessa abordagem, por mais que funcional, é muito importante também fazer a caracterização estrutural. Isso porque, a partir desses dados, né, do que a gente acabou de conversar, é possível identificar fatores de transcrição candidatos. De que forma? Então, eu obtenho os meus dados e aí eu posso fazer uma mineração para identificar as sequências candidatas. Essa mineração ela envolve já sequências anotadas, que são chamadas sequências sondas. Normalmente se utiliza espécies modelos, como por exemplo a Lepidopsis thaliana. Isso porque existem já sequências caracterizadas em estudos anteriores que já tem ali caracterizados como sequências dos fatores de transcrição específicos ao qual você está estudando. Então, a gente pode fazer um alinhamento, dependendo do tipo de dado que eu tenho acesso, se é um proteoma, se é um genoma, eu faço um alinhamento, um BLAST, para confirmar a similaridade com os fatores que já estão descritos em espécies modelo, e submeto essas sequências candidatas
a análise de domínio. Então, ali eu faço a análise de domínio, identifico se as sequências que têm o domínio. Após a identificação das sequências que têm o domínio, eu já considero sequência SNAC. Considerando isso, eu posso fazer análise, né? Considerando essas sequências NAC, né, que possuem o domínio proteico, a gente pode fazer a caracterização quanto à análise dos motivos conservados, a localização subcelular, a estrutura gênica, além também de investigar os elementos cisregulatórios nos seus promotores. Então, todos esses aspectos eles são importantes porque, como já tem relatado na literatura as características desses fatores de transcrição, a gente faz por comparação e identifica o padrão estrutural. De uma forma prática, aqui eu tenho um exemplo, né, de um estudo de Yuan e colaboradores, o qual eles submeteram 2 espécies de amendoim a condições de estresse hídrico e salino, e que nessa imagem nós temos a estrutura gênica e a composição dos motivos do gene SNAC nas 2 espécies estudadas. Então, aqui nós temos uma árvore fenética com a divisão de subgrupos. Aqui na coluna B, nós temos a estrutura de exons e introns. Esse estudo é muito importante dos exons e introns, porque os exons eles correspondem a regiões que permanecem no RNA mensageiro maduro. E, na maioria dos casos, eles vão codificar proteínas. Já os introns, eles, embora não codifiquem diretamente, eles são transcritos que posteriormente são removidos do processo de splice. Estudar essa organização ela nos permite entender como, por exemplo, um gene é expresso corretamente e convertido em uma proteína funcional. E aqui na coluna C nós temos a análise dos motivos do gene SNAC. Então, inclusive, até como nós conseguimos observar, vemos o padrão de distribuição desses motivos nas sequências. E aí, de acordo, não sei se vocês conseguem visualizar, mas nessa divisão de subgrupos, conseguimos até observar o padrão de distribuição desses motivos. E dependendo do padrão desses motivos, a gente também consegue visualizar implicações sobre essas sequências. Olhando de uma forma mais integrada essa abordagem de árvore fenética, nós podemos utilizá-la principalmente em etapas iniciais da caracterização, quando o objetivo é organizar grandes conjuntos de sequências, identificar padrões e similaridades e agrupar também genes em subfamílias funcionais. Então, aqui, se vocês conseguem visualizar, nós temos a coloração de cada subgrupo diferenciada. E aí os autores, nesse caso aqui, eles dividiram esses subgrupos em A, B, C, D e assim sucessivamente. Porém, na escrita do texto, os autores relatam, né, por exemplo, na que A, ele está associado, ele é associado a um subgrupo da família NAC, já que eles estudavam a família NAC, que está associada, por exemplo, ao déficit hídrico, à resposta da homeostase especial reativa de oxigênio, e assim sucessivamente. Tá? Um ponto importante sobre a árvore fenética é que ela não é a mesma coisa da árvore filogenética. A árvore fenética ela é construída com base no grau de similaridade global entre os indivíduos, sejam eles genes ou proteínas, sem considerar explicitamente a história evolutiva. E aqui nós temos também uma outra abordagem, que são os elementos cisregulatórios. Então, esses elementos cisregulatórios, eles são localizados principalmente nas regiões promotoras dos genes. E esses elementos eles funcionam como plataformas de integração de sinais ambientais. Sendo assim, os locais específicos onde os fatores de transcrição eles se reconhecem e se ligam ao DNA para que aquele gene seja ativado ou reprimido. Então, a composição e a organização desses motivos cisregulatórios, eles determinam quando, onde e em quais condições, em condições ambientais, esse gene ele vai ser expresso.
Uma outra abordagem ainda também utilizada, associada à genômica funcional, é a transcriptômica, que é uma das ferramentas mais poderosas para entender como as plantas elas reorganizam a sua expressão gênica em resposta ao estresse hídrico. Então, principalmente quando a gente compara a condição de controle e uma condição submetida ao estresse, que no caso aqui a gente está avaliando, falando sobre o estresse hídrico. Então, é possível identificar os genes diferencialmente expressos, revelando ali quais são as vias metabólicas e regulatórias que são ativadas ou reprimidas durante o estresse. Então, essa abordagem, ela nos permite ir além de uma simples presença do gene no genoma. Foca também no comportamento funcional do gene na condição de estresse. Numa abordagem prática, nós conseguimos visualizar aqui a validação funcional. Então, esse gráfico é do trabalho ainda de Yuan e colaboradores, no qual eles submeteram o amendoim a condições de déficit hídrico, duas espécies de amendoim a condição de estresse hídrico e de salinidade. E esse gráfico em questão, ele compara níveis de expressão relativa dos genes da família NAC sob condições de estresse hídrico, caracterizados pela barrinha de coloração azul, e estresse salino, caracterizado pela coloração vermelha. Então, obviamente, esses dados eles foram obtidos do RNA-seq. No eixo Y, vocês vão observar que ele representa a expressão gênica relativa, enquanto o eixo X ele mostra aí para vocês os genes NAC no amendoim avaliados. E, de modo geral, o que a gente observa é que a maioria dos genes NAC eles foram fortemente induzidos sob condições de seca, visualizados pela barrinha azul, tá? Em comparação aqui com a barrinha vermelha, que é do estresse salino. Inclusive, eles apresentaram valores de expressão significativamente mais elevados em comparação com o estresse salino. Então, esse padrão, ele indica que o estresse hídrico, ele desencadeia uma resposta transcricional mais intensa, sugerindo que o papel central desses fatores de transcrição na adaptação das plantas à deficiência hídrica é maior, em contraste com a salinidade, que é moderada, considerando que, em comparação com o déficit hídrico, os genes eles foram mais fortemente induzidos sob condições de seca. Nesse aspecto que a gente vem falando sobre esse NAC, que foi feito nesse estudo de Yuan, onde eu trouxe alguns exemplos, eu trago aqui para vocês uma caracterização sobre essa família de fator de transcrição. Então, é uma família de fator de transcrição específica de plantas, representa um dos grupos de fatores de transcrição mais amplamente associados à tolerância ao estresse hídrico. Na verdade, ele está envolvido em diversos processos biológicos e tem sido bastante relatado em estudos relacionados ao estresse hídrico. Esses reguladores, eles possuem um domínio NAC altamente conservado na região N-terminal, que é esse domínio NAC que tem cerca de 150 a 160 aminoácidos. Esse domínio ele é dividido em 5 subdomínios, chamados de subdomínio A, B, C, D e E. E, além disso, esses fatores de transcrição, eles ainda têm uma região C variável, tá? Associada à regulação transcricional. Então, essa estrutura modular, ela confere uma grande diversidade funcional à família. E outra curiosidade sobre essa família de fatores de transcrição é que esse NAC, ele é um acrônimo, né, dos 3 primeiros genes em que foram relatados em plantas, o NAM, a TAF e Cook. O NAM foi num estudo em que observaram que não tinha meristema apical, o ATAF foi a observação de fatores de transcrição em Arabidopsis australiana, e o Cook é o Cook-Shuttle Cotyledon, que observaram ali o cotiledone fundido, tá? Em Petúnia. Bom, em relação à resposta ao déficit hídrico,
tem sido bastante reportado pelos autores que eles ativam respostas que incluem homeostase das espécies reativas de oxigênio, produção de osmólitos e desintoxicação sobre diferentes estresses. Em relação a outras famílias de fatores de transcrição, eu gostaria de destacar também a família de fatores de transcrição BZIP, que também tem sido bastante relatada devido à sua atuação na regulação de genes relacionados ao estresse hídrico. Então, ela reúne fatores de transcrição caracterizados pela presença de dois domínios principais, um domínio básico, tá? Que é responsável pela ligação ao DNA, e um domínio Zinner de leucina, que permite a formação de dímeros. E essa capacidade de dimerização, tanto em homodímeros como hétero, eles conferem grande flexibilidade regulatória a esses fatores de transcrição. E em relação às respostas ao déficit hídrico, essa família em plantas ela tem sido fortemente associada à regulação ao estresse abiótico, especialmente aqueles associados mediados por sinalização hormonal. E no contexto de estresse hídrico, os fatores de transcrição eles atuam como componentes da via do ácido abscísico, integrando sinais ambientais da regulação da expressão gênica. E essa atuação ela permite respostas rápidas, coordenadas, que a gente sabe que é muito importante para os mecanismos de defesa às condições de déficit hídrico, como relatamos no início dessa palestra. E aqui, num estudo prático, né, realizado na espécie Dendrobicatenanthus, os autores eles investigaram as famílias de fatores de transcrição BZIP nessa espécie e observaram ali a presença de 62 genes, relataram 62 genes para essa família. Destes, 32 tiveram a sua expressão aumentada em condições de seca e tiveram uma forte relação com resposta ao estresse ali relacionada ao controle das vias sinalizadoras mediadas pelo ácido abscísico, justamente o que comentamos que ele estava associado, essa família estava associada. Outro aspecto que os BZIPs, eles também estão associados à homeostase osmótica, então ajuda ali no controle de solutos, na resposta antioxidante e na proteção fotossintética. Dentre as famílias que mencionamos como as principais, eu trouxe aqui um resumo rápido sobre outras famílias de fatores de transcrição, como o DREB, DRABKY, BHLH e o MIB. Para o DREB, está associado à resposta do ácido abscísico independente, estresse hídrico e térmico, respostas também rápidas, WRKY, atuação central na regulação do balanço redox celular e regulam também genes antioxidantes, justamente por causa dessa resposta redox, né? Regulação do balanço redox. BHLH, elongação das raízes, formação de raízes laterais, diferenciação celular, forte interação com as oxinas e citocinas. Então, aqui a gente vê uma integração, porque elongação das raízes, formação das raízes laterais, todos esses processos eles estão envolvidos, né? Estão interligados. Temos também, e a gente sabe que essa interligação ela é importante porque a elongação das raízes é uma resposta ao déficit hídrico, em que a planta ela aprofunda as raízes justamente para tentar absorver o máximo de água que tiver disponível no solo. E em relação ao MIB, eles têm sido reportados por ativação de vias relacionadas a flavonoides, compostos fenólicos, ligninas, e aí, consequentemente, a proteção antioxidante, reforço também da parede celular e do ajuste osmótico. Bom, falamos sobre o déficit hídrico, sobre as respostas de defesa na planta, falamos sobre a importância de estudar a genômica funcional, e aí falamos sobre os fatores de transcrição, sobre a importância de estudá-los, considerando que eles atuam na regulação da expressão gênica, e como aplicar esses entendimentos ao campo.
Então, após compreender como esses fatores de transcrição eles atuam na regulação das respostas ao estresse hídrico, surge uma questão central: como traduzir esse conhecimento molecular em aplicações práticas no campo. Então, a genômica funcional ela permite identificar reguladores centrais e redes gênicas associadas à tolerância, mas esses dados, obviamente, esses dados precisam estar integrados a fenótipos mensuráveis. E, nesse aspecto, considerando as condições de campo, a gente pode associar o estresse hídrico com características de rendimento, biomassa, tá? Outro ponto importante é a integração com a fenotipagem de precisão, que é justamente a integração desses pontos. Então, avaliações também da eficiência do uso da água, a avaliação de trocas gasosas, de estabilidade fotossintética, da arquitetura radicular, que vão nos permitir conectar a regulação transcricional aos processos fisiológicos que vão sustentar a tolerância. E destaco que essa aplicação, né, ela vai depender justamente desses pontos de integração. Bom, outro ponto muito importante e tem como ser aplicado, né, dentro do campo é a abordagem, não necessariamente dentro do campo, mas associado à fase de melhoramento, a seleção assistida por marcadores, que já é amplamente consolidada para acelerar o melhoramento genético. No entanto, a eficiência ela é significativamente ampliada quando a gente utiliza marcadores que estão diretamente associados aos mecanismos biológicos de tolerância. Nesse aspecto, os fatores de transcrição diferencialmente expressos, na qual a gente veio analisando dentro do fluxo de estudos, eles podem ser utilizados como marcadores funcionais. E aí permitindo o entendimento, né, de como são reguladas as múltiplas vias fisiológicas simultaneamente. Então, a utilização desses reguladores nos permite identificar genótipos promissores em estágios também iniciais, né, da seleção, reduzindo ali o número de ciclos necessários para o avanço genético. No entanto, é importante destacar que os fatores de transcrição eles podem apresentar efeitos pleitrópicos, influenciando ali em múltiplos caracteres. Por isso, a seleção assistida nesses genes ela deve ser conduzida também de forma criteriosa, integrando tanto os dados moleculares quanto os fisiológicos e agronômicos para garantir ali ganhos consistentes. Então, vale destacar que a seleção assistida já é bastante aplicada, associada à seleção em campo, né, aos estudos utilizando ali as abordagens agronômicas também em campo. Porém, é importante entender que a utilização desses genes diferencialmente expressos, eles também são bastante eficientes, né? E ainda a gente fala também sobre a seleção genômica. Então, a seleção genômica ela utiliza marcadores distribuídos ao longo do genoma para predição do valor genético. Então, essa abordagem ela é particularmente adequada, considerando que caracteres complexos, como, por exemplo, essa questão relacionada à tolerância ao estresse hídrico, que apresenta uma forte influência relacionada do genótipo com o ambiente. Então, a incorporação de dados regulatórios, eles nos ajudam a entender como os fatores de transcrição, os genes diferencialmente expressos e os módulos de coexpressão identificados na transcriptômica, eles têm demonstrado um potencial para aumentar a acurácia preditiva nos modelos, especialmente sob condições de estresse. Então, aqui a gente vê uma associação dentro dos estudos de seleção genômica. E para concluir, aqui a gente finaliza, né, essa palestra destacando que conhecer os genes é importante e é, obviamente, o primeiro passo. Porém, o grande desafio atual é compreender como esses genes eles se organizam em redes e como essas redes elas sustentam a adaptação das plantas,
né? E a integração da genômica funcional, da fisiologia vegetal, do melhoramento genético, ela vai nos fornecer caminhos promissores, né? Vias promissoras para enfrentar os desafios impostos pelas condições de estresse hídrico. Tá? Então aqui fica a mensagem, de forma resumida, que o futuro do melhoramento sobre condições de déficit hídrico ele não está apenas na identificação desses genes isolados, mas também na compreensão e na exploração dessas redes regulatórias robustas. Finalizo aqui a palestra, agradeço a atenção de todos e caso surjam dúvidas, curiosidades, eu deixo aqui o meu contato, os meus contatos, seja por e-mail ou por redes sociais. Agradeço a atenção de todos e até mais.